Muito boa noite, eu sou o Paulo Rodrigues. Essa é uma transmissão ao vivo do canal da Distrital TV. Mais um programa hoje do Resenha Distrital. Vamos ter o prazer de falar e conversar um pouquinho com o treinador de futebol, o Sandro Sargentin. Eu falo de Viana do Alentejo, em Portugal. Hoje, temperatura baixa aqui, começo de inverno. E dentro de instantes, vamos entrar em contato com o nosso treinador, o Sandro Sargentin. Já aceitamos o convite, treinador. Vamos começar esse bate-papo de hoje. Fala, Sandro. Tudo bem, amigo? Fala, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tá ouvindo bem, Sandro? Tô bem. E você, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, sim, amigo. Legal. Sandro, primeiro, muito obrigado por aceitar o meu convite aí de conversar um pouquinho contigo. Agora, em época de pandemia, a gente tem que criar novos conteúdos, novas formas de interagir, estar conversando com amigos. Então, como eu tenho essa página aqui em Portugal aqui, que repercute de uma forma muito positiva, eu estou também apresentando para o povo daqui esses amigos que a gente fez ao longo dos anos no futebol, pessoas que são estudiosas, pessoas que trabalham com futebol há muitos anos. E eu fiquei muito feliz de tu ter aceito o meu convite, porque eu tenho uma consideração enorme por ti, mesmo te acompanhando aqui à distância. Então, meu muito obrigado, tá, Sandro? Imagina, é um prazer enorme, não só pela nossa amizade, mas eu sei da sua luta, né, e é sempre bom falar de futebol, né? E, acima de tudo, matar a saudade. A gente não se vê há 3 anos, né? É Então, mesmo, amigo. a gente tá juntando tudo aí. Falar de futebol, matar a saudade, felicitar aí pelo fim de ano e vamos contribuir com aquilo que você achar necessário aí. É um prazer, tá bom? Tá bom, Sandro, obrigado. Primeiro, deixar nosso pessoal aí ciente que nossa entrevista fica gravada na nossa página do Facebook e terminando a entrevista, dentro de 10 minutos, a entrevista completa está na página do YouTube, está no canal do YouTube Distrital TV, para você acompanhar aonde você achar melhor. Vamos começar então, Sandro. Eu queria fazer a primeira pergunta para ti. Quem é o Sandro Sargentin? Aonde que nasceu? Aonde começou? Como é que foi essa carreira aí até chegar nos dias de hoje, Sandro? Bom, eu sou brasileiro, né? Nasci aqui na cidade de São Paulo. Ah, procurei jogar futebol ao longo da minha infância e adolescência. Ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, busquei chance em clubes, mas após a minha sétima dispensa seguida, né, de 7 clubes que eu jogava, eu percebi que lá para os 16 aos 17 anos não seria atleta profissional, como eu sonhava. Cresci vendo o Zico, Careca, é, tantos jogadores brasileiros maravilhosos jogando nos anos 80, início dos anos 90, e meu sonho era ser que nenhum deles, né? E lá no final dos anos 80, início dos anos 90, eu percebi que não daria. Iniciei minha graduação em Educação Física. Trabalhei como preparador físico por 22 anos, de 1999 até 2015. Bom, enfim, teve algumas paradas no meio. E em 2016 eu transitei para a área de treinador, que sempre foi meu sonho. E eu estou desde 2016 até hoje trabalhando sem parar como treinador. Já estou no meu 6º trabalho aí, estou muito feliz por isso. Ô, Sandro, e como é que foi a tua primeira experiência? Eu sei que tu tivesse uma passagem bem bacana no Corinthians. Como preparador físico, tua primeira experiência foi no Corinthians já? Não, não. Vamos lá, vamos voltar algum tempo aí para a gente não se perder. Aqui no Brasil, há 2 ou 3 décadas atrás, quem não jogou bola dificilmente era um treinador. O ex-jogador, ele era o treinador, tá? Quem não jogou bola seria um preparador físico, tá? E eu me espelhava muito em quem? No Parreira. Parreira que no início dos anos 90 foi campeão mundial com o Brasil. E o percurso dele foi ser preparador físico, teve sucesso como preparador físico, se tornou auxiliar técnico, virou treinador de nome. Logo depois do título mundial da seleção brasileira, veio o Botafogo sendo campeão brasileiro com Paulo Autuori no mesmo percurso. Era preparador físico aí em Portugal,
em Portugal assumiu como treinador, veio para o Brasil no Botafogo e foi campeão brasileiro. E logo em seguida, no Brasil, em 1999, Oswaldo Oliveira, de novo, era preparador físico, virou auxiliar, se tornou treinador, foi campeão brasileiro com o Corinthians Mundial em 2000, 99 e 2000. Então eu me peguei muito nessa referência. Então eu falei, vou fazer uma faculdade de educação física, vou começar como preparador físico, imediatamente angariando experiência, já migrando para auxiliar técnico e depois de alguns anos, diversos anos, eu seria o treinador. O problema é que daí eu comecei na quinta divisão regional, quarta divisão regional, quando eu fui perceber já estava na primeira divisão regional, e aí eu fui colecionando sucessos. Por sorte, os clubes que eu trabalhei chegavam em finais de campeonato, conseguia acessos de divisões, conseguia títulos, e eu fui colecionando um network bacana, até que depois de 8 anos trabalhando aí em diversos clubes no interior e na capital de São Paulo, eu fui parar dentro do Corinthians, tá? Qual que foi meu pulo do gato aí? Os anos 90, a preparação física no Brasil falava muito em limiar, era muita corrida, nós éramos filhos do atletismo, né? E eu, como sempre quis migrar para a parte de treinador, eu sempre quis trabalhar na parte técnica. Eu dei aula em escola de futebol durante 4 anos, depois assumi times como preparador físico. Todos os meus treinamentos eu procurava desenvolver a capacidade física com bola. Mas não treinamento de corridas com bola, era treinamento que hoje nós falamos de periodização tática, de treinamento integrado, bom, jogo posicional. Não tinha o caráter tático, mas tinha o caráter das demandas físicas do jogo relacionado ao condicionamento físico. E aí eu fui recebendo convite de diversos treinadores que eles viam em mim um componente importante no processo de desenvolvimento dos atletas e da equipe, que era o trabalho físico com bola. Então, quando eu cheguei no Corinthians, metade dos anos 2000, mais precisamente 2005, eu já acumulava quase uma década de trabalhos com diversos clubes, com menos estrutura, mas com conquistas, né? Quando eu cheguei no Corinthians foi um grande pulo para mim, porque eu trabalhei 6 anos com ótimos treinadores, estrutura, mas lá eu não conseguia transitar, porque lá eu era muito fixo como o preparador físico, de categoria de base, por vezes no profissional, mas sempre militando nas categorias menores, sub-20 em especial. Mas para mim foi ótimo, porque eu tive a chance de trabalhar com treinadores do mais alto nível, aprendi bastante. Financeiramente também acaba tendo um ganho legal, que me ajudou muito nessa transição para treinador. E foi um momento que eu consegui ficar 6 anos lá e aprendi demais. Eu vi de tudo e acredito que é um processo de especialização que me ajudou bastante. Sandro, e nesse tempo que tu ficou no Corinthians, teve conquistas com quem que passou pela tua mão ali, que jogadores renomados também, algumas promessas, como é que foi isso? Alguns jogadores de Copa do Mundo, né, cara? Diversos aí, Marquinhos, William, Fagner, Everton Ribeiro. Isso eu tô Rincon falando. também, né? Ah, não, Rincon, Vampeta, bastante jogador, bastante jogador. É ruim falar um nome que você esquece outros, né? Mas são 6 anos trabalhando, e aí você teve conquistas diretas aí de Campeonatos Paulista de Base, Copa São Paulo de Júnior, e indireta, a gente ajudava o profissional também, então teve aí Campeonatos Brasileiros e outras conquistas, então passou muita gente boa trabalhando como jogador e como treinador também, né? Então eu tive a chance de pegar treinadores de nome, treinadores iniciantes na base, que eu aprendi bastante. Foi um processo extraordinário. Que eu vi o ápice do clube com os títulos brasileiros, também vi o descenso, eu vi a retomada do clube, chegada de Ronaldo. Então, foi bem interessante aí o processo. Muito bacana, Sandro. Deixa eu te fazer uma confissão, antes de fazer a pergunta. Antes de eu te conhecer, quando eu fiquei sabendo no clube, tá chegando o Sandro Sargentin, eu ouvi preparadores físicos falando, esse cara, ele escreve livros e eu já li os livros dele, todo mundo assim, loucos, preparadores físicos, porque eles tinham você assim num nível mais alto da preparação física. Minha pergunta quando começou essa vontade, esse desejo de escrever, e como é que foi? Conta um pouquinho pra gente desse teu processo aí de lançar livros. Paulo, eu sempre gostei de ler. Tava esperando aqui, eu estava lendo um livro sobre empreendedorismo, né? Eu sou um bom leitor, tá?
Sempre gostei muito de estudar, estudo sempre. Hoje à tarde eu fiz um curso, fiz uma inscrição de um curso que vai ter em janeiro de jogos ofensivos, que a CBF vai premiar nossos alunos aí com um curso online bem interessante. Eu sempre fui muito estudioso, sobre tudo, não só apenas sobre o futebol, mas especificamente sobre o futebol. Lia demais. E eu acho que se você não tiver conteúdo, você não consegue debater. Sua conversa vai ser sempre rasa, né? Sobre qualquer tema. Claro, nós vamos estar num churrasco, nós vamos estar num aniversário, vamos conversar sobre qualquer coisa. Agora, a partir do momento que a gente vai conversar sobre algo de conteúdo, quanto mais informação você tiver, você não precisa usar todas, mas é bom você ter. E, e quando eu cheguei no Corinthians, novamente falando do Corinthians, estava chegando o que todo mundo fala hoje de treinamento funcional, ele estava chegando no Brasil, tá? E eu encontrei muita gente reticente ao treinamento funcional no Corinthians, falando, não, a gente sempre faz desse jeito e deu certo. E muita gente querendo. Carlos Pimentel, Ricardo Rosa, que hoje é preparador físico do Neymar, Renato Lotufo, o Dr. Ricardo Galotti, Daniel Portela, muita gente querendo sobre isso. E aí, quando chegou o treinamento funcional no Corinthians, alguns departamentos não quiseram incluir ele na sua demanda de treinamento e eu quis. Porque eu acreditava que aquele treinamento de corrida, de academia, não transmitia o que o jogo pedia. E já o trabalho funcional, sim. Já que eu era um preparador físico, eu não conseguia dar os trabalhos como treinador, eu consegui contribuir com uma equipe muito mais. E eu me enfiei de cabeça nisso, comecei a estudar sobre isso. O estudar não é apenas ler, é aplicar na prática e ter uma relação erro e acerto. E, e teve um boom na imprensa muito grande, e acabou meu nome sendo vinculado a isso. E aí eu tive convites aí de editoras para escrever os livros, escrevi 2 livros diretamente e alguns capítulos de outros colegas que me pediam. Teve congressos e aí eu passei aí surfando nessa onda aí de Corinthians e pós-Corinthians com treinamento funcional alguns anos, até que eu resolvi queimar a ponte, né? Em 2015 eu parei com o futebol, fiz um ano sabático, fui estudar, comecei a tirar minhas licenças aqui no Brasil como treinador e em 2016 eu assumi como treinador. Mas o que a gente fez a partir do final de 2005 até 2010, de escrever livros, de artigos científicos, junto com um monte de profissionais que estavam ali, alguns eu até citei aqui, é, 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 criou aí um nome dentro da preparação física que ainda hoje repercute bastante, né, Paulo? Graças a Deus. Pode nos informar quais os nomes do teu livro aí, pessoal que tem interesse? Então, Treinamento Funcional no Futebol é o segundo livro e o primeiro livro é o Treinamento de Força no Futebol. São os 2 livros que eu fiz. Um eu fiz sozinho, Treinamento de Força, Treinamento Funcional eu fiz com o Thiago Passo, que mora em Lisboa hoje, mas ele morava em Manhattan antes e nos ajudou bastante na conceituação teórica do treinamento funcional. Esses são os 2 livros da minha autoria. E tem alguns livros de colegas que eu ia fazendo capítulos e eu não vou me lembrar de todos, que são alguns, né? Tá bem, meu amigo. Então agora a gente vai começar a elevar um pouquinho o nível das perguntas. Eu fiz uma pergunta na última entrevista para o Leandro e eu fui elogiado por ele e eu queria também ouvir uma nova opinião que é a tua. Tu concordas que um atleta de base ele precisa ter títulos ao longo da sua formação para ele se tornar um jogador melhor? E a minha segunda pergunta nisso. Se ele não precisa ter títulos, como que um treinador de sub-15 que almeja chegar no profissional, ele vai conseguir destacar se ele não conquista títulos? Bom, primeiro eu queria fazer um elogio ao Leandro, né, cara? Um cara que eu respeito demais. E eu tive um prazer enorme quando eu cheguei no Figueirense de trabalhar com alguns profissionais que eu guardo no coração até hoje. Um deles é o Leandro, outro é o Alisson, Rafael Córdova, preparador de goleiro. Eu vou citar o nome aqui, eu vou esquecer gente, tá? Mas o Leandro, que você citou, eu queria fazer uma menção. Ele e o Alisson me pegaram, me abraçaram, porque eu chego lá num clube daquele tamanho. Ainda todo mundo me via ainda só como um preparador físico que estava tentando ser treinador. Era meu segundo trabalho. E eles me abraçaram, me ajudaram demais. São pessoas que eu reconheço muito, não só como caráter, né? Mas em especial como competentes, né? Cara, eu acho assim, o processo de formação de um atleta, ele tem fases, tá? Desde o início da fase da pré-adolescência. Até então, eu acho que
se acelera muito o processo. Eu acho que tem que deixar a criança se divertir jogando futebol, tendo repertório motor, pulando muro, jogando voleibol, nadando. Eu sou mais da teoria americana de criação de atleta. Eu acho que todos os atletas eles têm que ter uma base de repertório motor muito maior do que especializar com 9, 10, 11 anos, tá? E também jogar futebol, mas jogar futebol de uma forma autônoma, sem os critérios tão grandes da pedagogia do esporte. Acho que a pedagogia de rua, que aqui no Brasil está voltando a ser muito forte, Alcides Scaglia, a Universidade de Futebol, a Universidade de Viçosa fala muito sobre isso. Pedagogia de rua acho que é muito importante. A partir do momento que ele chega aos seus 14, 15 anos, que é uma primeira fase de especialização, não uma especialização profunda, mas é uma primeira fase de especialização, onde o menino já é submetido a campeonatos regionais, a campeonatos nacionais, a campeonatos estaduais. Eu acho que sim, é importante você formar o atleta de forma individual, e dentro desse processo de formação ele também tem que saber ganhar, tá? Mas não tem que ser o foco na vitória. Então eu não vou pegar um zagueiro de 14 anos de 1,90 m que já maturou, ou que às vezes não é da idade, ou que tem um nível de força muito maior, em prol daquele que tem 1,69 m, mas tem tudo para crescer e tem um nível técnico melhor. Porque aquele zagueiro de 1,90 m vai me dar títulos, mas o clube precisa chegar no profissional com aquele de 1,69 m que vai evoluir. Mas aquele de 1,69 m também tem que entender que se ele quiser ser um atleta profissional, ele vai ter que brigar para ganhar sempre. De quarta a domingo, ao longo de 11 meses no ano. Então, eu sou favorável, sim, de você formar o jovem num contexto geral, fornecer dados para que individualmente e coletivamente ele melhore, mas também sempre com a chama da vitória lá dentro. O treinador, idealmente, acredito que ele não deveria ser cobrado por títulos. Ele deveria, sim, buscar as vitórias, mas não traçar a vitória como norteador do processo dele, porque senão você começa a pensar só em equipes e não em jovens, e o treinador de base tem que formar jovens, não formar equipes. O problema é que você conhece a realidade aqui do Brasil hoje. Nós temos os melhores treinadores no Brasil, para mim, estão nas categorias de base. Os que mais têm conceitos de jogo, ideias de jogo, possibilidades de conteúdo de discussão no futebol. E como tem muita gente boa e poucas vagas, tem muita gente parada. E é um prato cheio para os dirigentes. Ou seja, se você não ganhar, você não é bom, eu te demito. Ele não quer saber se o jogador está trabalhando a bilateralidade, se ele está iniciando e fixando o repertório motor, se ele está trabalhando cognitivo de acordo com os aspectos neuromotores, se ele está circulando em diversas posições no campo para ele ter uma vida esportiva muito mais plena do que jogar apenas numa posição. Se ele está conseguindo ter um bom jogo ofensivo e defensivo de forma equilibrada, se ele consegue se conectar bem com os companheiros, tecnicamente e coletivamente, não. Ele quer saber quem ganhou o jogo e quem fez os gols. Então eu acho que hoje o treinador de base ele fica num limite muito grande entre fazer o que sabe que é o certo, que é formar o jovem, mas também ganhar jogo, porque o mercado é um mercado que está muito cheio de profissionais e ele acaba se defendendo em títulos, o que é um erro, né? Muito bom, Sandro. Antes da próxima pergunta, mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo, a Rosemary Rodrigues, o Carlos Vanderlei, o nosso goleiro campeão do mundo pelo São Paulo, Flávio Kretzer, está nos assistindo, Luiz Barreiros, que é dirigente aqui da Federação Portuguesa de Tecbol, está crescendo muito aqui, e outras pessoas que estão mandando um abraço para você. Ô Sandro, a minha continuação nesse tema é o seguinte: hoje a gente vê no futebol profissional vários atletas. Às vezes você vê um lateral direito assim, que ele não acerta um cruzamento, às vezes você vê em alguns atletas uma deficiência no profissional que às vezes me impressiona. Tu achas que esse nosso atleta em geral, ele está sendo mal formado? Por exemplo, hoje a gente tem muita escolinha de futebol, que as escolinhas, elas não têm, vamos dizer assim, elas não te obrigam a ter cursos e qualquer um abre uma escolinha de futebol e muitos fazem trabalhos que não sabem nem o que estão fazendo. Existem, a cada idade, existe um trabalho específico para se fazer, com 7 anos, com 9, com 11, porque quando tu pega o jogador adulto, para te corrigir ele é muito mais difícil, né, Sandro? Bom, vamos lá. Eu penso que aqui no Brasil, tá? Aí me desculpa os portugueses, mas é bom vocês ouvirem um pouco. Além nós perdemos os 2 principais professores de futebol do Brasil. Não é Parreira, não é Telê, são os 2 principais treinadores, professores de futebol do Brasil, que é o futebol de rua
que não se faz mais, em virtude da expansão da expansão territorial, não, do boom de prédios. Hoje é impossível numa grande cidade se jogar futebol, com exceção de cidades praianas ou muito no interior, o futebol de rua acabou, os campos de amadores foram substituídos por condomínios, e nós perdemos o futsal. Então hoje o menino jogava futsal, eu estou falando no meu início de carreira, no final dos anos 90, jogava futsal até os 15 anos e ia para o campo aos 16. Hoje, com 8 anos, ele tá jogando futebol de campo. Diminui-se o campo, então ou ele joga futsal ou ele joga futebol de campo, que é um erro. Porque o campo é muito grande, né? E eu acho que o futsal te dá um conteúdo técnico, uma tomada de decisão, com e sem a bola, para você marcar e para você atacar, um sentido de jogo coletivo que o futebol de campo ainda não te dá, principalmente na formação. Te dá quando você está com 15, 16 anos, ou até com 14, mas enfim. Então acho que nós perdemos esses dois. Isso já é uma diferença enorme, porque eu jogava bola minha vida inteira. E quando eu ia para o clube era mais um processo que eu ia jogar bola. Mas eu jogava com o mais velho no amador, eu jogava com o mais novo na rua, era 3 contra 3, às vezes eram 4 contra 3, superioridade numérica, não tinha questão de ganhar o jogo, só queria jogar bola. E você tinha um prazer em jogar futebol, que hoje acabou, porque se eu botar meu filho hoje, que tem 11 anos, numa escola de futebol, aí eu entro no segunda parte da resposta, vai ter um professor que é o Sandro dos anos 90 de hoje, um menino de 19, 20 anos, que ele vai querer especializar em quem? Ele vai ver todos os vídeos do Guardiola, todos os vídeos do Klopp, e ele vai querer pegar naqueles menininhos e querer provar para o dono da escolinha, ou para ele mesmo, que ele é um bom treinador. E ele vai querer formar o Barcelona do final dos anos 2000. Só que ele não vai ter Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Pedro, não tem. Ele não vai conseguir ser o Klopp porque ele não vai ter o Firmino, o Salé, o Maná, o Salah, o Mané, desculpa, o Fabinho e por aí vai. Ele tem que pensar que aquele menino precisa de conteúdos pedagógicos para a idade dele. Só que hoje os treinadores de escolinha e os treinadores de clubes, eles querem transformar aqueles pequenos garotos em mini adultos e estão queimando etapas extremamente importantes. Só que o menino ele tem que entender o que é perna direita, o que é perna esquerda, a relação da perna com o tronco, com o braço, que a gente chama muito de relação tempo-espaço e intermembros. Ele tem que ter a noção de como a bola chega, como ele domina e como ele se desfaz da bola. Então é a relação do tempo da bola chegar para eu poder dominar e para eu poder entregar a bola. Ele tem que ter a noção de chutar de perto, chutar de longe. Isso tudo o futebol de rua nos dava, Paulo. Tem uma brincadeira aqui em São Paulo que chama 3 dentro, 3 fora. Ficava 3 caras petecando a bola no alto, tentando fazer o gol, e um goleiro defendendo. Se o goleiro pegasse a bola no alto, quem tocasse errado saía. E aquilo te dá uma noção tempo-espaço, de controle de bola, de atacar o gol, o goleiro de tempo-espaço para poder sair, você controlando aquilo que o goleiro faz. Tem outra brincadeira aqui que é muito comum no Brasil, que é a rebatida. Fica um goleiro no gol, 2 caras chutando de fora, você começa finalizando, e a partir do momento que a bola vem no rebote, é um 2 contra 1. Então é superioridade numérica. Então você acaba tendo que tocar a bola para o companheiro, se o goleiro pegar a bola, você sai. É uma brincadeira. Eram brincadeiras lúdicas, que não tinha ninguém te controlando, mas que te davam conteúdos técnicos que muitas das escolinhas hoje e das categorias de base te retiram. Porque eles querem saber do jogador jogando como a saída de bola do Guardiola, do City, ou marcando como o time do Simeone, fechando os espaços e contra-atacando. E aí ficam formadores de time e esquecem do atleta. E paga-se um preço muito grande lá em cima. Eu agora estava vendo um jogo sub-20, que eu não vou falar o nome, que eu respeito muito os jogadores que estão lá, a instituição, e muito mais ainda os treinadores, que são 2 caras top, mas um cruzamento bem feito, o atacante não conseguia cabecear. Um lançamento dado pelo goleiro, o zagueiro não consegue fazer aquela tirada longa, porque os treinos são todos treinos feitos em toques pequenos, para poder chegar todo mundo no gol, para mostrar que o treinador é bom. Mas não esses 2 treinadores de hoje. Eles vêm sofrendo essa linha metodológica desde os 12 anos de idade, quando eles entrarem em algum clube. Porque todos os treinadores do Brasil, estou sendo um pouco petulante aqui, boa parte dos jovens treinadores do Brasil nos últimos 15 anos querem ser o Guardiola. E aí eles esquecem que eles não treinam Xavi, Iniesta e Messi. Eles treinam meninos que precisam aprender a jogar futebol. E tá me incomodando bastante isso, porque nós estamos perdendo um hiato importante de um processo de formação de atleta.
que é deixar o cara tomar a decisão por ele. Ele tem que ter o direito de errar. Ele tem o direito de tentar um passe no meio de 3 e errar. Ele tem que ter o direito de tentar uma finta e errar. Ele tem que chutar de longe e perceber que a bola está muito distante, a próxima ele chuta mais perto. Ele tem que cortar para a perna não dominante e tentar um chute. Não querer só entrar triangulando para poder sair na cara do gol. Eu acho que se a gente não retomar logo o que nós fazíamos antes de desenvolvimento técnico dos nossos jovens atletas, principalmente aqui no Brasil, a gente vai continuar sofrendo com isso. A minha visão. Muito boa resposta, Sandro. Mandar um abraço para o meu amigo Rafael Amorim. Borges está nos assistindo também. O Michelon, que foi teu atleta também, está mandando um abraço aí para ti. Esse é fera. Esse é fera, é. Vamos continuar então, Sandro. A minha pergunta são, mais uma vez, 2 perguntas. O que você viu lá na França, lá no Lyon, é bem diferente do que você vê no Brasil? E a outra pergunta, por que hoje no mundo se joga 2 tipos de futebol? Eu, quando vim para cá, Sandro, eu te confesso que eu fiquei assim, assustado. Inclusive, fui fazer alguns jogos com os veteranos aqui, que ficaram loucos comigo, porque o posicionamento de meio campo é diferente, aqui se joga com 4 atrás, sem sair os 4. Por que se joga um futebol diferente no Brasil e na Europa? E o que tu viste no Lyon que é diferente no Brasil? O porquê se joga diferente no Brasil e na Europa eu não sei te falar, porque eu tô aqui no Brasil, né? Eu tenho algumas suposições, tá? Mas eu não consigo responder, porque Portugal é diferente da França, que é diferente da Alemanha, que é diferente da Espanha, diferente da Inglaterra. Então eu vou fugir dessa, tá, Paulo? Você me desculpa. Porque Tá bem. vamos para Lyon, que eu fiquei lá. Hoje eu trabalho num clube que o Lyon é um dos sócios, tá? O Lyon ele tem um percentual que eu não sei, mas passa aí de... Bom, enfim, não importa. Ele tem um percentual alto do Resende, e todo jogador formado pelo Resende, para ser negociado com outro clube, tem que ser oferecido antes para o Lyon. Não só isso. O Lyon ele monitora todos os atletas com relatórios mensais que nós passamos para o Lyon, e os treinos são filmados, os jogos são filmados, e eles assistem esses treinos e jogos, porque o interesse deles é levar esses atletas jovens, 16, 17, 18, 14 anos, para fazer parte da categoria de base e profissional do Lyon. O Lyon é gerido hoje por um dono, que está lá há 20 anos, tem o Juninho Pernambucano como CEO, e tem 7 brasileiros jogando lá entre titulares e reserva, né? Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Marçal e por aí afora. Acho que o Marçal saiu. Não tenho certeza. Enfim. E as linhas de metodologia nossa e do Lyon são iguais. O que eles fazem, eles mandam para nós, e o que nós fazemos, nós mandamos para eles. E toda vez que vai um de nós para lá, ou sou eu, que fui um dos responsáveis por criar essa metodologia, ou vai nosso diretor de futebol, Hugo Machado, que é o cara que coordena todo esse processo metodológico e logístico, a gente troca metodologias para que a metodologia seja muito parecida. Então, nesse sentido, eu vi pouca diferença. Vamos citar o Michelon, que você acabou de falar agora. O treino que o Michelon fazia no Figueirense comigo, que fez com o Leandro, e possivelmente também tenha feito com o Alisson, é muito parecido com o que o Lyon faz. Um treino de dinâmica, de bola rápida, de troca de posição o tempo todo, de marcação no homem da bola o tempo todo, de pisar na área, ele sendo um meio-campista de pisar na área o tempo todo, de ter o controle do espaço e não ficar preso num espaço apenas para poder atuar. Mas eu vejo que sim, o futebol treinado pelo Lyon e o futebol que nós entendemos que deve ser jogado ainda está bem diferente da maior parte do que é treinado no Brasil, que é um jogo muito mais do intuitivo, deixar o jogador resolver por resolver, perder a bola, correr para trás, ocupar o espaço muito perto do funil, né, que é próximo da grande área, da meia-lua. Lá eles não tem isso, lá eles marcam pressionando a bola o tempo todo, em todas as idades, desde os 7 anos até o adulto. Eles jogam com uma bola rápida, com uma circulação muito dinâmica, com muito processo de infiltração e penetração, troca rápida de corredor. Se a bola está na esquerda, ela entra na direita, entra na direita, entra na esquerda, e nessa dinâmica você consegue infiltrar por dentro ou pelo lado. Só que os treinadores têm liberdade de escalar o time como quer. Então eu vi um sub-15 jogando com uma linha de 3 defensores, 2 alas pisando lá em cima, então ficavam 3-2-5. Eu vi um sub-17 jogando ao contrário, com 2 zagueiros, 3 meio-campistas, bem parecido com o que o São Paulo faz, trazendo os laterais por dentro. Então faziam 2-3-5, então novamente mas daí com pontas dando amplitude. E vi um sub-19 com tradicional, 4-4-2, com os laterais não passando, com
mais os jogadores da linha 2 tendo que fazer o processo de infiltração, mas tudo dentro da mesma ideia do jogo, de pressionar em cima, de cobrir a bola o tempo todo e de circular ela rápida com muita velocidade de jogo. Mas o que me assusta é que a qualidade de jogadores do Lyon é muito maior que a nossa. Então, Paulo, isso Olha que me só. assusta. Porque, assim, eles têm um jogador de 16 anos ótimo que já joga no sub-20, mas com folga. Eles têm um jogador de 17 anos que é praticamente titular do profissional, Cherki. Eu não sei falar, meu português é bom, meu francês é horrível. É goleiro de 15 anos que joga no sub-19 Champions League. Tem um nome, Torneio das Nações aí da Europa. Então, o processo de captação deles, por ser o principal formador da França, Paris Saint-Germain é um contratador, eles são formadores, o nível técnico deles é altíssimo. Então, nosso objetivo no Lyon é fomentar jogadores mais novos para poder mandar para lá, porque os nossos 17, 18, 19 anos estão aquém. Nossos, não do Resende, nossos do Brasil. Ou o jogador está jogando num profissional, que nem está o Brenner no São Paulo, ou se o jogador está numa categoria de base, dificilmente hoje ele está no nível que compete a fazer parte de uma categoria sub-17, sub-18, sub-19 do Lyon. São grandes, são rápidos, são habilidosos e tem muita intensidade de jogo. Isso que eu percebi lá. Ô Sandro, e te fazer uma confissão aqui do povo português, eles ficam impressionados com o tamanho do Brasil. Tu sabes que o Brasil é o tamanho de um continente, né? Porque o tamanho que é França, Portugal, esses países pequenininhos aí, é incrível o nível que eles conseguem, como tu falou, né? E o Brasil, como gigante, ele tem que ter esse nível de atleta de formação, de profissional, né? É um país muito grande e muito rico, né? E uma das coisas que o povo português também me chama a atenção é que aqui no Canal 11 passa jogos de Série A do Campeonato Brasileiro e eles falam assim: o jogador lá no Brasil, ele domina, pensa, conduz, ninguém vai em cima roubar a bola. O que eles ficam impressionados é isso que tu falou, que eles estão acostumados à compactação e marcar em cima, e eles acham que na Série A ainda tem muito espaço para o jogador dominar, pensar, sabe? Tem. Aí envolve alguns componentes que todo mundo vai achar que é só o treinador, mas não é. Agora o Abel Ferreira deu uma entrevista ontem aqui no Brasil dizendo que se um treinador europeu vier aqui no Brasil, que ele vai ver o que é dificuldade de trabalho. Se joga assim, o Liverpool fez ano passado, acho que 63 jogos na temporada, o Liverpool jogou a final do Mundial contra o Flamengo. O Flamengo fez 93. Então se você joga 90 jogos, 80 jogos no ano, você não treina. E se você não treina, você não tem essa dinâmica. E outro problema que a gente tem aqui no Brasil numa Série A, se troca de plantel, não de treinador. De treinador se troca 5 vezes no ano. Se troca de plantel 3 vezes no ano, pelo menos 2. Na janela de janeiro e na janela de junho. Se a gente for ver o time do Real Madrid, quantos jogadores saíram? Sai um, mas já tem outro sendo contratado. O Vinícius Júnior, o Renier, já veio para o Real Madrid e já está sendo preparado para aqui 2 anos. Então eles sabem quando o Casemiro for sair, já tem um cara já entrando. Aqui no Brasil esquece, o cara é lançado com 18 anos, o clube não vê a hora de vendê-lo antes do 10º jogo para fazer dinheiro. Isso também interfere na qualidade do jogo. Também tem um pouco da parcela dos treinadores, tá? Também tem um pouco, mas não pode se pegar tudo e jogar no colo do treinador, porque a gente ainda buscando lugar só, a gente começa a ver esses treinadores de Série A, eles não treinam, Paulo. Eles treinam só quem não vem jogando. Treina e viaja. E outra coisa, o continente. O Barcelona ele pega avião para jogar no ano 4 vezes no ano. O resto é tudo ônibus. Aqui a gente viaja 2.000, 3.000 quilômetros toda quarta ou sábado. E não é, por exemplo, o Lyon tem um avião dele. Nós é voo de carreira. É ficar 2 horas no aeroporto para entrar, para fazer o check-in, para viajar. Um voo de 2 horas demora 8 horas. Isso tudo interfere negativamente no jogo, sim. Não tem o futebol de verdade e o futebol de apostila. O futebol brasileiro ainda carece muito, com muitos jogos, calendário muito cheio para os times grandes, calendário vazio para os times pequenos, e troca-se muito de jogador ao longo do processo. E aí interfere na qualidade do jogo. O jogo nunca vai ser um jogo igual um jogo de Champions League, mas nunca, porque todos esses fatores interferem. Eu concordo muito com o que tu falou, Sandro.
Sandra, vou inverter aqui a ordem das perguntas, que tu já tocou no assunto e eu quero que tu volte a falar sobre isso. Eu vi as minhas passagens aí, que eu tive contigo com o Figueirense e até aqui, e eu vi que o treinador na base, ele é muito inteligente, ele se aperfeiçoa, ele tem aquela situação de ele corrigir o atleta. E quando eu passei um tempo no profissional lá correndo esse Simões, eu vi que ele era muito inteligente, mas eu vi que tinha antes do jogo, um dia antes, vinha um monte de informações do adversário. Eu vi que era muito mais fácil. Então eu acho hoje o treinador da base muito, muito, muito inteligente, a nível assim de assumir um profissional. A minha pergunta é: tu achas que um treinador de sub-15, sub-17, só essas duas categorias, ele está preparado para assumir um clube profissional? Se o clube precisar, vamos supor, um clube profissional que ele tem um treinador do sub-20 com Covid fora, ele consegue botar o rapaz do 17, do 15 lá? Assim, uma resposta fechada é não. Mas vamos explicar. Não porque o treinador não está preparado. O treinador está preparado. Mas ele não vai chegar com força para botar as ideias dele. Porque os jogadores não vão respeitar, a imprensa não vai respeitar, a dirigente não vai respeitar. Eu acho que é um pulo muito grande. Eu acho que sim, nós temos hoje treinadores em categoria sub-15, sub-17, fantásticos, que questão de tempo, eles vão subindo e vão ter a oportunidade deles. Sabe? Mas eu, conhecendo a realidade de Corinthians, conhecendo a realidade de Figueirense, agora no Resende, que eu estou junto com os treinadores de base, se você pegar um jogador do sub-17, um treinador sub-17, sub-15, puxar de uma hora, agora você sai e entra aqui, ele não vai ter autonomia sobre o vestiário. Não vai ter autonomia nem sobre o staff dele, que é preparador, assistente, então... Mas não por incompetência do treinador. Eu acho que eu falo isso em tudo quanto é lugar e tem muito cara que não gosta que eu falo isso. Muitos treinadores de mais nome. Mas a leva de treinadores que nós temos hoje, entre 20 e 40 anos, que é a galera que vai atrás, estuda, especializa. A hora que esse pessoal for amadurecendo e for tomando conta, que é um processo meio que inevitável, nós vamos mudar o padrão de treinamento de futebol no Brasil. Não tem a menor dúvida. Mas de uma hora para outra não dá, né, Paulo? Eu acho que é uma visão muito... É queimar uma etapa importante, né? Não só como atleta, o treinador também precisa fazer a formação completa, vamos dizer assim, né, Sérgio? Sim, politicamente e assim, você está no sub-17 do Paulo Futebol Clube, eu não vou ficar dando nome de time aqui. Você tem todos os jogadores com a mesma faixa etária, que você é um pai sobre eles, que o empresário interfere muito pouco, o meio interfere muito pouco. Você dá 50, 70, 80 treinos e tem 6, 7 jogos, então você treina muito mais do que joga. Aí você sai de lá, você vai pro profissional, você vai pegar um jogador de 18 anos, um de 28 e um de 35. Um que tem um contrato de 3 meses para acabar, um que acabou de renovar por 5 anos, um que ganha R$ 1.500, outro que ganha 120 mil. Um que o empresário fala, não joga, que se você fizer mais um jogo, você vai estourar a cota, eu quero te negociar. É um meio que te corrompe, não corrompe o treinador. Corrompe é uma palavra errada, desculpa. É um meio que você não está adaptado ainda. De coletiva de imprensa, de lidar com o departamento médico, de treinar muito menos e jogar muito mais. Então, quando você vai treinar, seu treino tem que ser pontual, não pode ser um treino mirabolante. E isso o treinador tem que se adaptar também. E aí ele sai de uma realidade sub-15, sub-17 e vai direto, ele acha que ele vai mudar o mundo com 3 treinos. E às vezes não vai conseguir, porque não é só o treino que interfere no processo final. Tem um monte de outras coisas que também interferem. Então eu acho que todos os profissionais, o cara não sai de 3.000 horas pilotando um avião e vai pilotar um Boeing. Ele tem que passar por 100.000 horas para poder chegar, né, levar 300 pessoas de um lado para o outro do oceano. E o treinador é a mesma coisa. E eu falo por experiência própria. Todas as vezes que alguém tenta queimar uma etapa, ele anda para trás. Então, meu processo de Figueirense foi muito importante, porque o primeiro time que eu assumi na vida como treinador foi um time profissional. Durei 3 rodadas, achando que meu treino ia mudar tudo. E quando eu percebi, meu treino mudava muito pouco. Tinha um entorno, e era um time pequenininho, né? Não era um time grande.
E aí quando eu fui pro Figueirense, eu amadureci muito mais como treinador. E hoje, depois de quase 5 anos aí dessa minha transição, eu percebo que todo o contexto é importante, inclusive o treino. E eu acho que treinadores que ainda estão no processo ainda de jogar de sábado de manhã num CT escondido e achar que o treino dele é maravilhoso, e ainda o futebol profissional tem uma demanda que às vezes não é apenas isso que acontece, tá? Ô, Sandro, antes da próxima pergunta, eu quero te confessar que o tempo que eu trabalhei contigo, duas coisas me chamavam a atenção. Uma, que tu não repetia treinos, isso eu ficava impressionado com a tua capacidade de pensar, de raciocinar, e me impressionava também que muitas vezes, quando a gente não estava no campo, tu ainda estava trabalhando em casa ou no clube, ou isso me impressionava. E outra situação é que nós fazíamos uma saída de bola, um tiro de meta, tu deve lembrar, que rodavam, invertiam lateral e zagueiro, um volante, que até hoje eu nunca vi ninguém fazendo aquilo, isso, e eu ficava impressionado, dizia assim, como é que alguém consegue pensar isso? Né? E tu ainda faz esse tipo de trabalho, Sandra, esse tipo de jogada? Faço. Agora mais, né? Que eu aprendi mais coisas. Se você pegar no na minha rede social, meu último jogo carioca profissional do ano passado, eu peguei Volta Redonda, tem algumas aí que estão postadas, de sair jogando desde o goleiro e chegar no gol. Às vezes dá errado, mas aí eu não posto. Não, tem muito treinador em Série A. Por exemplo, você pega hoje o Fernando Diniz no São Paulo, ele faz um rodízio até mais interessante que aquele. Que chega uma hora que ele roda e o zagueiro tá lá na frente. E é difícil de marcar. E ele, seguidamente aqui no Campeonato Brasileiro, ele está liderando com 7 pontos. E quem está em segundo e terceiro é Atlético e Flamengo, que tem um orçamento muito maior que o dele. O Diniz está liderando aqui com 7 pontos, só com garotos. Tira Dani Alves, Thiago Volpe, enfim, devo esquecer. E o Juan Fran, o resto é só menino. E ele está jogando com a bola desde lá de trás. E eu confesso que o Diniz é uma das minhas inspirações. Eu me espelhei muito nele para fazer esse processo todo que você está dizendo aí. Eu te confesso também que muitas vezes eu torcia para ele que, desde antes do Atlético, a gente via que ele queria implantar esse trabalho e muitas vezes ele não conseguiu o êxito e agora, graças a Deus, ele conseguiu. Isso também ajudou vários treinadores a provar que estão no caminho certo. Sandro, a minha próxima pergunta é o seguinte para ti. Vamos ver se eu consigo elaborar bem feita a pergunta. Quando eu morava lá em Biguaçu, nós, no nosso time do Biguá, nós chegávamos na final com o rival, que era o BAC, com um orçamento 4, 5 vezes menor. E quando ia ter a premiação dos melhores do campeonato, o Beto, que é nosso treinador, está nos assistindo aí também, ele sabe que é verdade. A gente ficava indignado que quem ganhava era o treinador que foi campeão, só que o orçamento dele era 5 vezes maior. A minha pergunta é o seguinte, tu concordas que o melhor treinador num campeonato, ele é o que vence? Isso eu quero chegar em ti. Tu concorda com que muitas vezes tu consegue jogar de igual para igual com clubes que têm um orçamento muito maior do que o teu aí no Rio? Não, eu não concordo que o melhor treinador é o que vence o torneio. Eu acho que o melhor treinador é aquele que desenvolve o melhor jogo. Mas às vezes o melhor treinador que vence também é o que desenvolveu o melhor jogo. Então dá para ser as duas coisas. É, a questão é quem avalia isso, né, Paulo? Quem avalia isso geralmente ou é dirigente amador, que o dirigente na verdade é um torcedor, aqui no Brasil, é um torcedor que ganhou o cargo. Então ele estava, na última gestão, ele estava na torcida te xingando, na outra gestão, a chapa dele ganhou e ele entrou como dirigente, mas ele é um torcedor. Ele não é profissional, ele não é um cara contratado para te avaliar. E outro que te julga é a imprensa. Então, com todo respeito, com raríssimas exceções, a imprensa não entende nada de futebol, entende de jornalismo, entende de fazer matérias, de criar pautas, isso eles entendem. Mas como que, por exemplo, a própria imprensa aqui do Brasil não ficou indignada que não mandaram o Fernando Diniz embora há 4 meses atrás. Hoje eles não falam, nós erramos. Eles falam, a direção do São Paulo acertou em manter o Diniz. Mas se manda o Diniz embora 4 meses atrás, hoje o São Paulo está em 10º lugar, em 9º lugar, em 12º lugar. Por quê? Porque um processo bem feito demanda tempo. E
eu acredito que os grandes treinadores muitas vezes não são os campeões, mas eles têm que ser avaliados por quem entende do riscado. Entende. E agora, quando o cara consegue, quando o treinador consegue fazer todo esse processo e ainda ganhar o título, aí é a cereja do bolo, né? Ô Sandro, tu concorda também que o treinador ele precisa muito ter um pouco, ele precisa ter um pouco de sorte e jogadores inteligentes. Vou te dar um exemplo. Hoje foi mandado embora o Sapinto. O Sapinto ele é considerado aqui em Portugal um bom treinador a nível de Jorge Jesus. E vou te dar minha opinião pessoal, como brasileiro. Eu acho o Jorge Jesus bom, mas eu acho que se ele fosse, ele levou muita sorte em ter pego o Flamengo. Eu acho que se ele pegasse o Vasco ou o Botafogo, ele não conseguiria o êxito que conseguiu. Tu concordas que o treinador de futebol ele precisa também ter sorte, além da Paulo, competência? o Botafogo é meu segundo adversário aqui no Carioca. E o Vasco é meu 11º. Então não vou falar dos dois times, tá? Eu vou falar, sim, eu concordo contigo. Eu acho que o treinador ele é um facilitador do processo. Nós somos catalisadores. A gente busca as informações e transmite. Mas quem são os artistas? São os jogadores. E nós temos que entender que jogador que nós temos na mão. Eu também não. Aquela mesma crítica do treinador da base de pegar um menino de 10 anos e querer fazer o jogo do Barcelona, eu também tenho que entender qual é o nível de jogador que eu tenho na mão e como eu posso jogar. Vamos falar do Jesus. O Jesus ele foi super inteligente. Ele pegou um time que, na minha visão, estaria entre o top 20 da Europa, que era o time do Flamengo do ano passado. Estaria. Ele mesmo disse isso. Não vejo problema nenhum do Flamengo dele estar entre os 5 primeiros, 8 primeiros da Premier League, entre os 5 primeiros do Campeonato Espanhol, entre os 4 primeiros do Campeonato Francês. Nenhum. O time do Flamengo era uma máquina. Ele conseguiu fazer um jogo bonito. E se ele for um cara inteligente, ele deve ser, com certeza ele é. Se ele pegasse um time que não era o Flamengo, ele teria que jogar diferente. Porque se ele fosse jogar daquele nível, o time não iria andar. Eu acho que nós somos facilitadores do processo do atleta. E quanto maior o nível de atleta que você tem na mão, aí é a crítica que eu faço para muita gente. Se você tem um nível altíssimo de atleta, você tem que fazer seu time jogar. Você não tem que jogar por uma bola. Tá? E aí é uma crítica que eu faço independente da nacionalidade, independente do campeonato. E tem muito time que jogava aqui no Brasil por uma bola com orçamento milionário. Aí eu tenho o direito de criticar, porque nós brasileiros somos reconhecidos pelo jogo bonito. E nós fomos 5 vezes campeões do mundo, formamos os melhores jogadores do mundo por décadas pelo jogo bonito. Então, eu acho que nós, treinadores, temos que ser inteligentes de entender quais que são qual que é o nível de atleta que você tem na mão, qual que é a similaridade deles, ou seja, quanta informação que você está passando, quanto eles conseguem assimilar e botar no jogo. Sorte nós temos que ter na vida, né, Paulo? Eu tive a sorte de trabalhar com um cara como você. Que eu falo para todo mundo. Mas eu também entendo que a gente ajuda a sorte com trabalho árduo, com honestidade, com lealdade, com dignidade. Aí a sorte também começa a caminhar um pouquinho mais do nosso lado a lado. Poxa, meu amigo, muito obrigado aí pelo reconhecimento. Eu que fico lisonjeado de ter trabalhado com pessoas igual a você, que fazem a gente aprender a cada dia de trabalho. Sandro, mandar um abraço aí para a Sônia Andrade, que está nos assistindo, para o nosso comunicador lá de Santa Catarina, o Adenilson Chupetão, o Anderson Silva, várias pessoas estão nos parabenizando pela entrevista. Sandro, legal. Até para as pessoas que nos assistem, que têm vontade de ser treinador, muitos são professores de escolinha, explica como é que funciona a situação do esquema tático do treinador. Você define um esquema tático, se você passar em 15 clubes, claro que eu sei a resposta já, mas eu quero que você fale. Você tem um esquema tático definido qualquer clube que você for, ou isso varia conforme o nível e a característica dos atletas de cada clube, Sandro? Não. Esquema tático, eu não tenho um definido nem para minha equipe. Eu vou me moldando de acordo com o adversário, de acordo com... Eu tenho que ter sempre um plano B ou C, às vezes, né? Eu acho que muito menos importante do que o esquema tático é você ter sua ideia de jogo. E a ideia de jogo passa... Eu não quero entrar no tactiquez aqui, mas passa em 4 fases. Quando eu tô com a bola, como é que eu jogo? Quando eu perco a bola, como eu reajo imediatamente? Aí, quando o adversário tá com a bola, como é que eu marco? E quando eu recupero a bola, como eu ataco imediatamente? Essas são as organizações ofensivas e defensivas e as transições, tá?
Isso eu não vou conseguir gritando e não vou conseguir cobrando nem no slide, eu vou conseguir treinando. E a partir do momento que eu tenho claro que o que minha equipe faz nos 4 momentos do jogo, como eu vou dividir essa peça com uma linha de 3, de 4, de 5 defensores, com uma linha de 6, de 3 ou de 2 meio-campistas, com uma linha de 5, 2 ou 1 atacante, isso modifica pouco, porque os atletas preenchem o espaço. Só que você não consegue mudar a ideia de jogo que você implementou no treino. O que me deixa chateado é um time sem ideias. Aí você pode colocar linha de 4, linha de 5, linha de 3. Se cada um faz o que quer quando pega a bola, se cada um faz o que quer quando perde a bola, nada acontece. É um jogo aleatório, que você vai depender sempre do erro de arbitragem, da sorte, de um chute bem dado, de uma defesa bem feita. Então eu acho que o treinador tem que ele tem que definir sua identidade. Então hoje, se algum time me liga, eu quero contratar o Sandro, ele sabe como é que o meu time joga com e sem a bola e como que eu transito entre as duas fases. Tá? Se eu vou jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, se eu vou jogar com 2 laterais espetados, com 2 laterais por dentro, depende do meu jogador. Então vamos lá, pega a seleção brasileira de campeã do mundo de 2002, timaço. Os laterais era Cafu e Roberto Carlos. Tá? Se eu quiser jogar como Jesus jogava aqui no Flamengo, com os 2 laterais vindo por dentro, como jogava Rafinha e Felipe Luiz, eu não consigo. Porque o Cafu e o Roberto Carlos são jogadores de explosão. Então, o bom treinador tem que entender o jogador que você tem na mão. Aí você está falando que o Rafinha e o Felipe Luiz são melhores, o Roberto Carlos não. Eles são muito mais técnicos. Eles são habilidosos, eles vinham por dentro. Quem dava amplitude? Everton Ribeiro e Arrascaeta. Por vezes, Bruno Henrique. Então, ele deixava o campo aberto para os dois infiltrar por dentro. Se eu tenho o Cafu e o Roberto Carlos, eu trago eles por fora e vem os jogadores por dentro, que era Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, que eram jogadores habilidosos, eu não ia botar eles abertos. Então o esquema tático depende do jogador que você tem na mão, do campeonato que você vai disputar e do adversário. Mas a ideia de jogo você tem que ter. E eu acho que esse que é o ponto que falta muito discutir no futebol brasileiro. Qual que é a ideia de jogo? Ah, o Diniz sai jogando lá de trás. Não, ele sai jogando lá de trás porque ele quer viajar junto com o time, para o time jogar compactado. Porque se ele ficar jogando a bola em cima do 9, o time vai ficar longo. E não é a característica de jogo dele. Por isso que ele se expõe às vezes em sair jogando de trás, para o time viajar junto e poder chegar na frente. Ah, o time do Simeone não sai jogando lá de trás. Ele quer um time que joga compactado atrás e que consiga sair em velocidade e depois recupera a bola. Mas tem uma ideia de jogo. Ou você vai falar que o Simeone está errado? Não está. Ele tem uma ideia de jogar com e sem a bola e como ele transita que está tendo. Dificilmente outro treinador no Atlético de Madrid vai ter o nível de competência dele. Agora, se ele joga com 5 no meio, com 4 no meio, você joga com 2... Aí, cara, aí depende do jogador que ele tem na mão. Depende. E é assim que eu penso o futebol hoje, tá? Entendi. Por exemplo, você tem um lateral direito aí que é o Vinícius Macedo, que é o Walter, que a característica dele é ofensiva sempre, né? Então, você tem que colaborar também com a característica do atleta, né, Sandro? Se eu for Não tem trazer como fazer ele ficar lá o tempo todo, né? Não, e se eu for trazer ele com bola para trabalhar de volante e abrir o ponta na função que ele vai encaixar para ser atacante, eu mato ele. Aí não adianta eu tê-lo, eu vou botar outro. Eu tenho que respeitar a característica do meu atleta. Hoje o São Paulo ele traz o Guga e o Arana para jogar como meias. Aqui no Atlético Mineiro. Meias. Hoje o Arana joga de meio campista. E ele invade do lado do Vargas, que é o 9, ou do Sacha, o tempo todo, pisando na meia-lua. E quem joga aberto são os pontas. Que aí, na hora que é Marrone, tem hora. Ele muda muito o time aqui, né? Mas se eu tenho Arana e Guga, eu faço isso, né? Eles são jogadores que são muito mais cuidadores da bola do que jogadores de explosão. Mas assim, você tem que. Eu brinco que quando você senta a bunda na cadeira e vai ver um jogo, você tem que ver a ideia de jogo do treinador. E quando você não vê a ideia de jogo de um treinador, eu tenho que criticar. Mas internamente, não vou sair criticando para os outros. E eu acho que cada vez mais no Brasil nós estamos vendo bastante ideia de jogo. O que o Mancini fez aqui com o Corinthians em 8 rodadas aí mudou o time. Hoje o Corinthians tem uma ideia de jogar nas 4 fases do jogo. E é um treinador, entre aspas, veterano. É um cara que está se atualizando e está buscando um processo aí. Tá? Então, eu acho que como você vai colocar isso com distribuição de peças, aí depende do seu jogador. Mas a ideia de jogo o time tem que ter. Ô Sandro, continuar aqui a nossa entrevista, explica antes de contar como que foi a situação de tu assumir
o profissional do Resende no Campeonato Carioca. O treinador, eu não me lembro como aconteceu. O treinador ele foi mandado embora, é isso? Faltava 3 rodadas para acabar. Eu me lembro que faltava 3 rodadas, né? Não, faltavam 2. O time não Faltavam estava, 2. o time não estava bem. É o Edson Souza, um cara super competente. Em algum momento ele veio em entrevista, mandar um abraço, um cara que eu respeito muito. Mas o time não andou por algum motivo. Eu não sei porque eu estava fazendo a Copa São Paulo e acabou a Copa São Paulo e eu fui para Lyon. E eu voltei de Lyon, começou a pandemia. Então, eu não vi praticamente nada do campeonato. Eu vi lances, eu vi 2 jogos, contra o Botafogo e contra o Vasco, que passou na TV. Mas eu vi em Lyon, fuso horário, enfim. E quando veio a pandemia, acabou o contrato de todo mundo, inclusive do Edson. Os jogadores, pouquíssimos jogadores ficaram com o contrato. Só que nós tínhamos 2 jogos que se patasse um e perdesse o outro, caía. E aí o próprio contrato com o Lyon era rescindido, era uma catástrofe, né? Porque hoje nós temos uma estrutura de sem treinamento, dezenas de profissionais contratados. E aí a direção me ligou, no meio da pandemia, eu trancado aqui em casa 3 meses. Sandro, eu preciso que você assume, você encare esse desafio. Eu falei, cara, eu nunca fui medroso, cara. E eram 2 jogos fora, Madureira, que era o líder do grupo, e o Volta Redonda, que é o principal time abaixo dos grandes. Fora os 2 jogos. Falei, que jogadores que eu tenho na mão? Nenhum. Os meninos do Júnior e mais 4 que eram reservas que têm contrato. Falei, meu Deus. Nossa! Quantas? Um mês de treino? Não, 2 semanas. Eu falei, eu tenho alternativa? Não, vambora. Aí fui. Por sorte, a direção me deu mais 4 jogadores. Prorrogaram o contrato deles por mais um mês. 4 jogadores que eu escolhi lá, o Vitinho, o Giovani, Zizu e Grasson. 4 jogadores que eu meio que já conhecia de outros campeonatos. E eles assimilaram muito bem em 2 semanas de treino, conseguimos fazer 2 jogaços, ganhamos o Madureira fora, aí já não caía mais. Jogo Volta Redonda, jogamos muito bem. Até que quando deu 30 minutos do segundo tempo, aí eu botei os meninos, botei Thales, que você conhece, botei menino de 17 anos para jogar no Maracanã, e aí acabamos perdendo no finzinho. Mas se eu mantenho o time ao longo do jogo e não modifico, porque ali a gente não caía, não classificava, não acontecia mais nada. Eu quis dar chance para os meninos poderem jogar no Maracanã, tá? Mas se eu mantenho o time, não perdia e a chance de ganhar era muito grande. Mas aí valia muito pouco a vitória para nós, aliás, não valia nada, né? Nem a vitória, nem a derrota, não acontecia nem com o adversário, nem para nós. Mas foi assim que nós assumimos. Com um grupo de 80% de juniores, abaixo de 20 anos ou abaixo de 21 anos, e com alguns jogadores que não vinham jogando e conseguimos colocar boa parte daquilo que você conhece, do jogo construído de trás, do jogo dinâmico pelos lados, com muita amplitude, pressionando na frente, com infiltrações, com chegadas no gol, com bastante gente pisando na área, com uma transição ofensiva sempre atacando o portador da bola, nunca correndo para trás. Foi muito gratificante, viu, Paulo? Eu falei depois para eles no vestiário que se em algum momento eu fizer um trabalho melhor que aquele, eu vou ter que lembrar, porque em 2 semanas você conseguir colocar tantas ideias assim, e os jogadores assimilarem, foi muito mais do que eu imaginava, cara. Eu achei que eu ia jogar por uma bola para o time não ser rebaixado. E eles evoluíram, que a gente conseguiu buscar esse resultado aí. E desempenho, né? Ô Sandro, antes de te dar o elogio, eu quero que tu, antes que eu me esqueça, quero que tu deixe um abraço bem forte para o nosso coordenador, Hugo Machado, pessoa que está presente com o teu lado aí já há muitos anos e aprendi muitas coisas com ele, que um dirigente ele pode ser não só fazer o cargo dele, mas que ele pode também ser amigo dos funcionários, que ele pode valorizar, e quando trabalhei com ele, fui muito valorizado. Mandar um abraço forte para ele. Parabenizar também, Sandro. Pode falar. Eu darei esse abraço a ele. Eu costumo falar que o Hugo acredita tanto mais em mim do que eu mesmo, cara. E quando eu achei que nunca ninguém mais ia me contratar, porque meu primeiro trabalho de treinador, eu fui mandado embora em 3 rodadas, ele me levou ao Figueirense. E agora, de novo, cara, me levou lá para a categoria de base, me colocou no profissional, tá me dando toda a autonomia e se algum dia eu der um salto grande aí como treinador, ele vai ser uma lembrança profissional. Como amigo ele já é, né? Mas como profissional muito grande. Depois a gente vai mandar essa entrevista para ele vai gostar de te ouvir. Obrigado, Sandro. E também de parabenizar, parabenizar não só você, mas esse projeto do Resende, porque vocês estão fazendo uma coisa, Sandro, que eu aqui de fora posso te dizer que acompanho o teu trabalho, vi jogos teu contra o São Bernardo, vi uma vitória tua 3-2,
aqui pelo computador, não me lembro contra quem, que eu fiquei comemorando bastante. E o que vocês estão fazendo com o Resende é uma coisa de dar visibilidade para esse clube, visibilidade para essa camisa forte, que isso, talvez antes dessa parceria, estava um pouco para baixo. O Resende, ele tem uma história incrível no futebol carioca, né, Sandro? E ele merece muito ficar na primeira divisão e disputar aí contra esses grandes do futebol carioca, né? E o que norteia, além da tradição e o peso da camisa do Resende, é a Pelé Academia, né? Porque o que gere tudo isso é a Pelé Academia. O sonho do Pelé de fazer aquela coisa quando ele fez 1.000 gols e falar cuidem das crianças e tal, ele colocou em prática. Então, hoje, quem são as pessoas que administram o Resende Futebol Clube é uma empresa chamada Pelé Academia, que é direcionada pelo Pelé, onde o processo é formar ótimos jogadores do nível do futebol brasileiro, mas cidadãos de excelência. O que ele pediu, e esse projeto é um projeto de 30 anos, que possivelmente eu não estarei lá daqui 30 anos, mas o sócio sim, e o Hugo é um dos comandantes de todo esse processo, queria mandar um abraço para todos eles, se o jogador, nós tirarmos o jogador da família, seja em Biguaçu, seja em Natal, seja em qualquer lugar do Brasil, levarmos para o CT dos 15 aos 20 anos, ele treinar e fazer tudo que nós mandarmos. Com 20 anos a gente não vai devolver para a família e falar que ele não serve para jogar futebol. A gente vai falar que ele tem um curso, ele tem o terceiro colegial, ele tem um curso técnico, ele fala um idioma e ele pode seguir a carreira com a gente aqui, trabalhando no clube ou em qualquer outro lugar. Eu acho que essa questão social aqui no Brasil se deixa muito de lado. Quantos jogadores você viu na categoria de base do Figueirense, passando lá 6 anos, não jogando no profissional e sendo devolvido para a família? E estudando muito pouco, porque ia para a escola por ir. O projeto da Pelé Academia é muito maior do que fazer um jogo bonito. Eles vão ter uma escola dentro do clube, com uma linha de ensino bem bacana, com cursos profissionalizantes. Agora, acabando a pandemia, vai ter curso de francês 3 vezes por semana. Os jogadores do Resende, todos da categoria de base, vão falar francês. É um projeto muito mais do que só jogar um futebol bonito, que isso aí cabe nós, os treinadores. É formar o cidadão como um todo. E realmente é um orgulho muito grande eu estar presente nesse processo e eu pretendo ficar lá por um bom tempo aí, enquanto eles me aguentarem por lá. Poxa, Sandro, impressionante esse projeto do Resende, realmente. Ô, Sandro, e como que funciona o Resende hoje? Ele tem, claro que em pandemia deve estar complicado isso, ele tem todas as categorias de base, ele tem sub-13, como é que funciona isso daí no Resende? Tá, Formação. a pandemia travou tudo, né? Mas o plano metodológico nosso é começar com 12, 13, 14 anos na cidade, sem alojar ninguém, jogando futsal. E uma vez por semana joga futebol de campo. Então permanece no futsal, nos núcleos, e uma vez por semana eles vêm para treinar no campo. Com 15 anos começa-se a alojar jogadores e já começa a ter categoria sub-15, sub-17, sub-20 profissional, dentro do mesmo CT. A linha metodológica é a mesma, os treinadores se reúnem na mesma sala, não tem aquele negócio do treinador do profissional ter uma sala intocável e os treinadores da base se trocar embaixo da arquibancada. Não, todos fazem parte de todo o processo do menino de 14 anos até o jogador do profissional, todos os treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiros, trabalham em conjunto para o desenvolvimento desses jovens. Tem alojamento para todo mundo, alimentação para todos e campo de treinamento em excelência. Veja bem, Paulo, eu estou falando que tem isso, mas quando ia introduzir, iniciar esse trabalho, veio a pandemia. Então, o centro de treinamento está pronto, o projeto está pronto, os jogadores, boa parte deles já estão captados, mas se Deus quiser, a hora que chegar essa vacina e a pandemia acabar, volta-se tudo e recomeça esse processo aí. Hoje o Resende trabalha sempre com uma categoria no CT. Estava jogando o profissional acabou, veio o sub-20, agora o sub-20 saiu, volta-se o profissional. Por quê? Porque tem os protocolos de segurança, um por quarto, cada um tem que levar seu prato, não dá para fazer a comida dentro do CT, tem que vir de fora. São os protocolos rígidos que nós temos que seguir, infelizmente. Né? Não dá para colocar tanta gente no CT hoje. Ô Sandro, um menino aí que ele está nos assistindo, que ele tem o sonho de ser jogador de futebol, ele consegue fazer avaliações pelo Resende? Como é que funciona isso? Até os 15 anos é da cidade, mas o menino para o juvenil, ele consegue encaminhar vídeos aí para o Resende olhar? Como é que funciona esse trabalho? Claro, consegue. Claro. O Resende já tem captadores aí que estão ainda está numa fase muito amadora do processo, de estar rodando. Vai muito treinador do sub-15, sub-17, do
14, rodar aí núcleos para achar jogadores, mas chega jogador de tudo quanto é lugar aí indicados para, pelo menos no processo do sub-20, vinha meninos de 14, 15, 16 anos, 14 não, de 15, 16, 17 anos para os treinadores olharem, e o único critério que eles usam lá é saber jogar futebol. Se é grande, se é pequeno, se é forte, se é fraco. O menino sabe jogar futebol, cuida bem da bola e tem prazer em jogar futebol, ele fica. Porque ali não tem cobrança nenhuma pro resultado na base. Nenhuma. Ali tem a única cobrança que o Hugo, que é nosso diretor de futebol, faz é treinamento bom. Se você fizer um treino ruim e ganhar, você tá fora. Se você fizer um treino fantástico, formar o jogador e jogar contra o Flamengo e tomar de 5, não tem problema nenhum. O Flamengo tem que ganhar da gente. Nós temos que formar um grande jogador. Pro Lyon ou pro profissional do Resende. Nós temos que formar. Então, o critério de inclusão para jovens é ser um grande jogador. E aí com 13, 14, 15, 16, 17 anos não tem idade para jogar bola, né, Paulo? Se o menino é bom, fica. É isso. Muito legal, Sandro. Sandro, infelizmente vamos para a última pergunta. Não quero te botar numa enrascada, mas queria a tua opinião. Por que, Sandro, que o futebol brasileiro, a nível de treinadores profissionais, por que ele é considerado esmagador de treinador? Por que ele não consegue dar sequência dos treinadores ter o trabalho sério, perder, ganhar? Por que não consegue? Vimos aí hoje um treinador com 2 meses de trabalho ser mandado embora. Não tem como fazer alguma coisa em 2 meses, né, Sandro? É uma pergunta de 1 milhão essa aí, né? Eu acho que parte por várias vertentes. Eu vou ficar com algumas só para não ferir alguma questão ética aí. A primeira é que a gente não tem regulamentação nenhuma, tá? Então, tirando o Campeonato Paulista, que a Federação Paulista sempre está um passo na frente. Hoje você pode trocar de treinador 38 vezes no Campeonato Brasileiro. Você não tem... Isso é horroroso. Então, se eu contratei o Paulo, isso é em qualquer campeonato na Europa, eu já me informei. Se eu contratei o Paulo e mandei o Paulo embora, eu só posso contratar mais um até terminar o campeonato. Tá? E o interino tem 10, pelo menos na Espanha era assim, eu lembro na época que saiu o treinador que ia fazer a Copa pela Espanha, esqueci o nome dele agora, já vou lembrar. O interino pode ficar 10 jogos ou 2 rodadas. Se ele ficar mais do que isso, o time perde ponto. Ou efetivo interino. Então você só pode 2 treinadores por campeonato. Se fizesse isso no Brasil, terminaria 90% dos problemas. Por quê? Porque o dirigente não ia ter esse poder. Ele só pode mandar embora uma vez. Então ele vai pensar 40 vezes antes de contratar um treinador e 100 vezes antes de demitir. E se ele pensar 40 vezes em contratar o Paulo, pensar 100 vezes e resolver demitir o Paulo, ele vai pensar 500 vezes antes de contratar outro, porque vai ter que ir com o cara até o fim do campeonato. Então hoje fica muito fácil. Um atacante perde um gol na cara do goleiro. O goleiro do meu time vai sair, erra o soco. Ou o cara dá uma falta que não é. Um zagueiro erra um passe, o time perde, é culpa do treinador. É muito mais fácil justificar para a torcida, para a imprensa, para o conselho, porque aqui não tem dono, né? Você está lá 2, 3 anos, você troca, quem te tira e quem te põe, ou são sócio ou é o conselho. É muito igual Barcelona e Real Madrid aí. Então, para o dirigente hoje é mais fácil justificar para o meio, apontando o dedo para um. Então é esse o cara, eu vou tirar, vai vir outro e vai dar um jeito. E geralmente, 90% das vezes, estou chutando o número aqui, mas geralmente dá errado. Dá errado. O que você tem que ter é convicção quando você contrata, saber se o cara tem um comando sobre o vestiário, saber se o treinamento dele corresponde àquilo que ele te vendeu numa entrevista. Pô, ele te vendeu que o jogo é apoiado, que o jogo é... E o treinamento dele não repercute isso. Então você tem que avaliar se ele tem um comando no vestiário, se o treinamento dele é bom e se o treino que ele aplica está de acordo com aquilo que ele quer que jogue. Se ele faz tudo isso e perde, deixa perder. Daqui a pouco ele vai ganhar. Agora, se ele não tem controle sobre o vestiário, é ruim. Se ele fala que um jogo é de um jeito e o treino dele é ruim. E se ele treina de um jeito que não tem transferência para o jogo, aí você tem que ficar atento. Tem que chamar ele na salinha e falar, eu tô vendo o seu treino tá assim, assim, não tem a ver com aquilo. Aí eu te falo, quem avalia o treinador no Brasil? O dirigente ele tá cuidando da empresa dele, porque ele não é profissional do clube. Você entendeu? O dirigente ele é dono de empresa, é dono disso, ele senta e quer ver o jogo. Aí acaba o jogo, ele liga o rádio para ouvir quem? A imprensa, que não vê um treino.
E se vê, não sabe o que é ver, ele tá tomando um cafezinho. Então, passou da hora de ter uma regulamentação aqui no Brasil. Pô, eu trouxe o português, o treinador do Vasco. Cara, eu vou trazer o cara lá de Portugal. O cara não sabe nem onde ele tá ainda. Em 2 meses ele é mandado embora. Pelo amor de Deus. E já tinham errado na demissão do Ramon. Não estou julgando a direção do Vasco aqui, pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu evito falar muito em nomes, porque... Sim, sim, sim. A gente, né? Mas, cara, o Ramon ele estava entre os 10 primeiros. Aí foi demitido, trouxe um português que fica 2 meses e é demitido. Será que é só o treinador o culpado? Será que o jogador não tem culpa nenhuma? Será que o staff do clube de fisiologia, fisioterapia, treinamento de goleiro, preparação física não tem culpa nenhuma? E será que quem contratou esses jogadores também não tem culpa? É só o treinador? Será que o treinador hoje em dia tem uma varinha de condão que bate aqui e dá resultado? Eu acho que, na minha visão, nós temos que primeiro regulamentar. A CBF tinha que tomar uma decisão. A CBF cobra caríssimos cursos, eu fiz todos. Eu tenho a principal licença da CBF, então eu posso falar. A CBF nos cobra caro o curso e não nos dá uma regulamentação. Tem que falar, não, negativo. O treinador tem que ser formado pela CBF, você não pode demitir ele, você não pode ter 3 treinadores no ano. Hoje saiu o regulamento do Campeonato Carioca, não tem que ter regulamentação nenhuma no Campeonato Carioca. O cara, eu fiz todos os cursos, mas se o cara pegar uma pessoa na rua e entrar no meu lugar, ele faz o jogo com o RG. Então, primeira coisa, tem que ter uma regulamentação forte. Aí em Portugal, na França, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, na Argentina, tem que ter o curso. Hoje o nosso curso é muito bom, mas não é exigido. A Série A é. Série B, acho que está exigindo. Mas tem que ser em tudo. Tem que ter regulamentação de não permitir demissões em sequência e profissionalizar quem nos julga. Tem que ter um diretor executivo que responde por nós. Se ele me contrata e me manda embora, se ele contrata o Paulo e manda embora, ele é culpado também. Ué. Então ele também tem que ser um cara julgado por tudo isso. Só que hoje não tem regulamentação para treinador, não tem regulamentação para diretor executivo, porque nós estamos numa bagunça que reflete o nosso processo dentro de campo. É isso. Tu sabes que aqui em Portugal tem 2 exemplos que eu fiquei impressionado na semana passada, do Bruno Lage e do Silas. O Silas foi treinador do Sporting e o Bruno Lage do Benfica. E eu, conversando com amigos, eu perguntei assim, e o Bruno, a gente estava assistindo a final da Taça da Liga, Porto e Benfica, e eu falei assim, e o Bruno Lage onde é que anda? Não se empregou ainda? E o Silas do Sporting? Aí falaram para mim assim, Paulo, eles nem estão com pressa de se empregar, porque eles ainda recebem dos clubes até terminar o contrato. Se o clube fechou contigo um contrato de 3 anos e te manda embora com 2, vai pagar você 1 ano a mais até terminar o contrato. E eu achei isso sensacional, Sandro. E no Brasil, se não paga, você vai para a Justiça Trabalhista, fica 20 anos. Aí, se não paga, perde ponto. É outra coisa que tem que mudar no Brasil para ontem. Te manda embora, não te pagou, perde ponto. Que nem o Cruzeiro agora. Não pagou uma transferência do jogador, perdeu 6 pontos. Vai ficar mais 1 ano na Série B. Isso. É difícil, porque aqui no Brasil você sabe, você põe na Justiça do Trabalho, você recebe depois de 10 anos. E se receber. Então, é isso. O treinador foi demitido, ele continua recebendo e vai se empregar quando quiser. Fica desesperado para entrar no outro clube rápido, porque o filho tem que pagar a escola, plano de saúde, botar comida em casa. Você tem suas contas, né, Paulo? Então, nós estamos ainda preocupados muito em formar os treinadores, e tem que formar. Eu sou extremamente partidário que tem que formar o treinador, mas nós não estamos pensando no entorno de todo esse processo, que é amador. E enquanto não profissionalizar tudo, só vai ter sempre um culpado pela derrota, o treinador. Isso é uma covardia. O que se faz com a gente aqui é uma covardia. É mesmo, amigo. Ô, Sandro, a nível de cursos que tu falou ali, eu sei que tu tem vários cursos aí de CBF e outros cursos. Hoje tu pode trabalhar na Série A de Campeonato Brasileiro com os teus cursos? Eu vejo que são teus colegas de classe aí de CBF, Mano Menezes, Tite, Jair Ventura e outros, né? Hoje eu posso trabalhar em Libertadores, eu tenho a Pro, né? Hoje eu posso Olha só que legal. Eu tenho a licença mais alta que tem na UEFA é a Pro, na Asiática é a Pro e na Comebol é a licença Pro. Eu fiz todos. Aqui no Brasil tem a licença C, que é para formação de jovens, licença B, que é categoria de base, licença A, que é profissional, e licença Pro, campeonatos intercontinentais. Eu passei por todas e terminei a licença Pro. Bem, pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim. Mais uma vez passamos aí o prazo de tempo que achávamos,
porque é sempre um bate-papo gostoso a gente conversar com pessoas inteligentes, como é o Sandro. Sandro, primeiro te agradecer por todo o carinho, de ter aceitado esse convite, por ter conversado essa 1h10 comigo. Para mim é muito gratificante ouvir tu falar e debater contigo o futebol. E também, antes de te mandar o abraço final, te perguntar, tá virando empresário de cantor aí? Tá formando cantor na família? O filho tá indo bem. Não tá puxando o pai, não quer saber de bola, não, quer saber de viver a vida. Que, ó, já não tem mais cabelo nenhum com 43. Ele não, ele com 43 vai estar inteiro. Não é essa vida louca nossa, não. Sandro, então, muito obrigado por tudo, pelo carinho que tu tivesse comigo hoje. Manda um abraço pro Dudu, pra tua esposa, que eu sei que é uma grande parceira tua aí. Tudo de bom na tua carreira e saiba que desse outro lado aqui tem uma pessoa que torce muito por ti e tenho a certeza que daqui a alguns anos eu te estarei vendo aí em primeira divisão, em grandes clubes de futebol aí. Obrigado aí. Mais importante que daqui a alguns anos a gente seja amigo ainda. Isso que vale pra vida, né? E se Deus quiser, trabalharmos junto um dia de novo aí, que vai ser um prazer também. E agradecer a todo mundo que nos ouviu esse tempo todo aí. Se eu não falei tudo que vocês gostariam de ouvir, eu dei meu melhor aqui, tá bom? Obrigado, Sandro Sargentin. Esse foi o Resenha Distrital de hoje. Um forte abraço, Sandro. Fica com Deus aí, amigo. Um abraço e bom ano para nós todos aí, tá? Obrigado. Para você também, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Bem, pessoal, esse foi o nosso Resenha Distrital de hoje. Uma conversa super gostosa com o Sandro Sargentin. Ele que é um treinador aí renomado, como você viu aí, com vários cursos. E é uma pessoa fantástica. Tive o prazer de conviver com ele 1 ano. E sei bem do que estou falando. Me senti muito orgulhoso de ter conversado com ele. Dizer para vocês que a entrevista está gravada no nosso Facebook, você pode acessar quando você quiser. E daqui a 15 minutos ela estará disponível também no YouTube, onde você vai no nosso canal do YouTube, Distrital TV, e você acompanha na sua TV Smart, na sua casa, com seu conforto aí. Tá bom? Antes de terminar, dizer para vocês que na próxima sexta-feira já está marcado o Resenha Distrital com o massagista do Avaí, o Assis Ferreira da Silva, o famoso Terrinha, que nesse momento está fazendo o jogo Avaí-CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Conversei hoje com ele, sexta-feira, 7 da noite no Brasil, 10 da noite em Lisboa, a gente conversa com o nosso Assis Ferreira da Silva. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço, mandar um abraço e um beijo para todo mundo que nos assiste, para a Vânia Rose Machado, para a Rosimélia Rodrigues, para a Sônia Andrade, para a Márcia Regina, o Carlos Vanderlei, o Luiz Barreiros, Flávio Kretzer, o Rafael Borges, entre outras pessoas que nos assistiram, Vinícius Michelon. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.